Toleques, a gente tem visto, né, e temos falado aí bastante desde ontem, o mercado reagindo muito os anúncios ali de Donald Trump. Claro que reagiu muito à falta, talvez, de uma firmeza dele em descartar uma recessão, e isso acabou pesando bastante na entrevista que ele deu à Fox News. Mas um ponto até que a gente estava conversando antes aqui, eu e Felipe, ninguém pode falar que Trump está fazendo um estelionato eleitoral, porque ele prometeu isso em campanha e está fazendo. Acho que o mercado talvez achava que tinha mais blefe, né, e mensurou ali que de fato ele não está blefando. Um caso desse como o do Canadá ali, tomar o Estado, eu acho que fica muito ali mais para discurso político, né? De fato não deve trazer ali, teria uma guerra, né? Vamos dizer assim, se ele insistir nesse sentido. Mas como que você vê, né, as reações diante das falas ali de Donald Trump, que vem mexendo bastante com os mercados? Paula, ótimas suas colocações, porque a gente não se trata de blefe mesmo, mas se trata da narrativa e da forma que está sendo conduzido. Como o eleitorado Trump já esperava por grande parte dessas pautas, né, o eleitorado que elegeu Trump já esperava por isso, eu acho que seria a magnitude também das tarifas, né, Paula? A gente vê que a magnitude de mudança está sendo muito alta, ou seja, a velocidade está sendo implementada, não só a velocidade, mas também a magnitude. Então, ou seja, a gente está vendo aí tarifas sendo elevadas de forma muito mais rápida e de uma forma muito significativa. Então, isso mexe muito, né, com esse trade war nos mercados. E também, paralelo a isso, quando a gente fala em questão territorial, né, com o Canadá que você comentou, ele até falou, né, de uma linha fictícia, né, que separa os dois países, enfim, até escreveu isso no seu comunicado, as palavras que você também colocou. Isso coloca muito a importância que o Trump está querendo expandir o território, né, como Estado americano, enxergando oportunidades, assim como, por exemplo, ele citou o próprio adendo com Alasca, né, enfim, com outras discussões que foram em outras regiões ali, com importância geopolítica para os Estados Unidos. Quando a gente fala em relação às tarifas, né, do Trump, por exemplo, com a própria China, que é o mais importante, né, tá parado as conversas, né? Então, assim, a gente não vê nenhum grande avanço. Então, para mim, eu acho que o mais importante que poderia ser decidido, não foi decidido ainda, que são as tarifas com a China. Tarifa com o México, né, tarifa com o Canadá, com a Europa, eu não vou dizer que são secundárias, mas com a China, que eu vou dizer que é o arquirrival em termos de crescimento econômico, é o que mais ameaça os Estados Unidos. É o motivo dos analistas, estrategistas estarem fazendo relatórios, dando upgrades para a China. Mas não seria até uma estratégia dele fazer uma sinalização para a China ali, o que possa vir ainda pela frente? Ele já deixou muito claro, né, que as tarifas serão altas, mas a China, ela ao mesmo tempo, ela tem ali um poder de manobra muito grande, não só interno, mas com outros países que incomodam os Estados Unidos, né? Relação com a Rússia, né? Relação com outras ditaduras também, que acabam incomodando. Então, os Estados Unidos vai ter que lidar com o seguinte: se ele se isolar da China, né, e não ter uma dependência da China em termos de importações, a China vai resolver esse problema com outros parceiros comerciais, que vão incomodar os Estados Unidos também. E, ao mesmo tempo, não vai impedir o crescimento da China. Embora seja 5% que Xi Jinping queira, não é um crescimento como nós vimos, mas é um crescimento que deve assustar, principalmente os estrategistas que olham como os Estados Unidos como uma grande potência mundial, lembrando que a China já está há 1000 anos à frente na corrida da AI. Né? É isso que estão falando, tá? Não estou tirando essa conclusão, é isso que estão escritos nos relatórios, né? Por exemplo, a própria DeepSeek, né? Ou seja, em termos de todos aqueles exemplos que nós vimos, a China ela deve surpreender. E aí, olha o que aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos começou com a corrida da inteligência artificial, né? Olha que nós vimos o tamanho do driver de valor em termos de crescimento. A China, nós vimos um pouco disso, né, com algumas empresas. A Alibaba, por exemplo, saiu o resultado, você viu a repercussão que veio. Mas a questão é a seguinte, ninguém sabe o dia que vai sair. Lá é uma caixa preta, uma black box, né? Porque quando vai soltar resultado na China, Paulo, você sabe, ninguém sabe o dia que vai soltar o resultado. Não tem uma data pré-estabelecida. Um dia vai lá, não, hoje vai sair, sai o resultado. Né? Então, assim, nem tudo é tão transparente. Então, a China também tem os seus, além dos seus prós, né, em termos de valuation, em termos de talvez de qualidade, em termos de crescimento. A gente sabe que também é considerado um país que tem as suas dúvidas, mas por outro lado tem isso, né? Ou seja, tem uma qualidade tem uma questão muito duvidosa em termos de números de crescimento. Então, os Estados Unidos, embora seja o protagonista, o mercado, até aquele gráfico que eu coloquei na última apresentação, quem sempre acompanha a BMC, inclusive umas pessoas até vieram me procurar falando sobre isso, ou seja, os Estados Unidos está no maior high
as ações americanas estão no maior high histórico comparado às ações do mundo. Então, os Estados Unidos nunca ficou tão caro as ações americanas comparado às ações globais. Então, acaba entrando essa discussão. Está tão caro assim? Será que vale a pena agora começar a colocar um pouco no preço? Né? Você acha que a gente colocou uma expectativa tão demasiada assim no crescimento de lucro? É de se pensar.